Renovação de contrato do Gomes até 2030. É a venda do Alan para o Manchester City por um caminhão de dinheiro. E o Palmeiras já está pensando em pegar esse dinheiro e ir atrás do Luiz Henrique. Tem contratação de goleiro, tem muita informação. E se você está gostando, segue o líder. Então representa com like, rapaziada. Fortalece com like palmeirense, se inscreve no canal e vamos ver as últimas notícias do Palmeiras. Vamos lá. Sobre isso também, e a gente vai atualizar com as novidades de hoje, tá? A novidade da manhã é a renovação do Gustavo Gomes. 2030, já tá inclusive no espn.com.br. Olha lá. Palmeiras e capitão Gustavo Gomes acertam a renovação até 2030. O que eu tinha de bastidores anteriormente dessa história era que o Palmeiras iria renovar por 1 mais 2 anos o contrato do Gustavo Gomes. Confesso que me pegou de surpresa ser até 2030, mas deve ser o último clube dele na carreira, né? Ele pretende se aposentar no Palmeiras ou voltar para o Paraguai. Mas o Palmeiras em si já estava com uma questão de tempo, assim, a renovação com o Gustavo Gomes, porque ele queria permanecer e o Palmeiras queria renovar. Então era questão de tempo, até 2030 o contrato. Quantos anos tem o Gustavo Gomes? Tô vendo aqui, 33. Ele vai chegar com seus 37, 36, 37 anos. 37, anos. Tá bom, pô, ele tá em alto nível, né? Altíssimo. Altíssimo nível, então não... acho que é difícil você encontrar um jogador tão regular como o Gustavo Gomes no mercado. E não é normal o Palmeiras fazer contratos assim tão longos com jogadores acima dos 30 anos também. Acima dos 33, como é o caso do Gustavo. Mas acho que é muito do que representa não só o que ele está jogando, Bruno, mas essa coisa da hierarquia, liderança e o caráter aí do capitão do clube. Sem dúvida. É o mix perfeito, né? Você renova com alguém que aos 33 anos continua entregando parte tática, parte técnica, liderança. Não é um jogador que tem um histórico muito longo de lesões, são lesões aí, daquilo que eu me recordo, se eu estiver falando besteira, por favor, me corrijam, mas é alguém totalmente fiável. O Palmeiras, vez outra, passa aí por um processo de renovação de jogadores importantes, seja para trazer jogadores da base ou para renovar o contrato dos mais velhos. Renovou o do Murilo, renova agora o do próprio Gustavo Gomes e admito aí que mais renovações vão acontecer independentemente do futuro do Abel lá na frente. O Palmeiras pensa muito para além do Abel Ferreira, para que é um treinador que tem mais tempo de contrato, tem mais 1 ano e meio de contrato, mas é o Palmeiras pensando muito naquilo que é o planejamento do clube, não necessariamente no planejamento da comissão técnica somente. O Gui mandou aqui, o Gomes merece. O Dudu era para ter sido assim também, mas acabou fazendo outras escolhas. Tem a outra questão aí do Dudu, a gente até tem falado sobre isso. Mas a questão do Dudu também é um cara que, a partir de um certo momento vestindo a camisa do Palmeiras, ele parou de entregar o que ele já entregou anteriormente, na minha visão. O Gustavo Gomes, ao longo dos anos, ele foi se mantendo muito regular. O Dudu, lógico, ele é um jogador muito importante, mas com a camisa do Palmeiras, ele estava devendo um pouco nos últimos tempos. E aí entra aquele caso, Palmeiras, o Real Madrid, quando chegam esses momentos com um jogador, por mais que ele seja ídolo do clube, você tem que levar em consideração o aspecto esportivo dentro de campo. E às vezes você não está compensando em renovar, colocar 1, 2, 3 anos de contrato. Que o Dudu ele tinha sofrido aquela contusão, lembra, no joelho. Sim, foi no final de 23 mesmo, se não me engano, que ele sofreu uma lesão grave, aí ficou afastado e depois acabou não voltando tanto para a equipe, e aí acabou tendo aqueles desencontros lá que a gente tanto fala aqui. E ontem a torcida fez uma baita homenagem pro Gomes, você viu, Felipe? Aquele mosaico ali, né? Muito bonito, merece. O jogador tem que ser idolatrado em vida, né? Então a gente tem que valorizar os caras dessa maneira também. Foram 3 momentos ontem antes do jogo que a torcida, assim, explodiu, assim, no sentido de homenagear pro Gustavo Gomes, pro Lito Souza, e foi legal que o Palmeiras fez uma homenagem ontem para ele, a gente tinha falado já da condição dele na sexta-feira, e acho que o fim de semana foi de muitos pensamentos positivos pro Lito, né? E uma coisa que até o Abel falou ontem na entrevista, quando ele foi questionado lá pelo Bigato, foi que ele falou daquilo que a gente conversa às vezes, né, Bruno, do mundo real e mundo virtual. Sim. Que a pergunta foi sobre críticas e tal, e o Abel falou, pessoalmente a gente só recebe elogios, é diferente do que tá em rede social. E o estádio ontem, antes do jogo, aplaudiu demais quando o nome do Abel Ferreira foi anunciado ali na escalação. Bom isso, né? A gente vê como o Abel ele cobra também a torcida tem que cobrar dele, mas é uma relação que acho que foi melhorando ao longo dos últimos meses, né, Vicari? Acho que depois de tanto desgaste que ambos lados tiveram... eu acho que é o que o Abel falou, o desgaste é a cornetagem de rede social. Mas aí leva em consideração isso? Ele diz que não, né?
Ele diz que não. E o Palmeiras não leva, tanto que tem um monte de gente pedindo, que pedia fora Abel em rede social, e o Palmeiras nunca se deixou pressionar por isso. Sim. Né? Não que você não possa, como a gente falou, né? Fazer as críticas, fazer as análises, mas, enfim, no estádio o Abel é sempre idolatrado. Exatamente. Ali pelo torcedor. Ó, batemos 500 likes, hein? Ah, então vamos de Alan. Estamos ali, não falta um like. O Aaron Quer mandou falar do aqui, ó, novo não goleiro tem do enquete Palmeiras? hoje, ó, quem tá mais perto de cair pra Série B? Vasco, Putz. São Paulo, Santos ou Inter? Ah, é o Vasco, porque tá mais embaixo hoje. Deixa eu ver aqui, velho. É o E hoje joga Botafogo e Atlético Paranaense, hein? Jogão. E o Paranaense tá nessa disputa, hein, pelo título. E o Michel mandou, ó, exatamente isso, ó, o estádio fica aí no Missouri, mas o time é de Kansas. Bem explicado, Michel, muito obrigado. Fala Fonte também fala sobre geografia norte-americana. E você me cobrou que eu não sabia geografia norte-americana. Mas é mais uma que você aprendeu aqui no Fala Fonte. Jesus. Vamos falar do Alan? Quer falar do Alan ou primeiro do goleiro novo? Então vai, o goleiro. Ó, Quem é? O Palmeiras fechou com Bruno Bertinato, tá? Goleiro de 28 anos que estava na Portuguesa aqui de São Paulo. Contrato até o final do ano. A contratação do Bertinato foi uma espécie de pedido do Abel Ferreira, porque com a saída do Kaique, que o Bruno Andrade pode trazer detalhes, está sendo negociado com o Sporting de Portugal, ele queria um terceiro goleiro com experiência. Então, o Bruno Bertinato, ele chega com esse status ao Palmeiras. Lógico, é um terceiro goleiro. Não é o Marcelo Lomba o segundo, o Carlos Miguel o primeiro, não vai mexer nesse status, mas ele chega com esse status de experiência, um jogador que pode agregar no dia a dia, no treinamento e tudo mais. Então, ele chega com o contrato até o final do ano. Palmeiras e Portuguesa estão fazendo um acordo ali, né? Porque ele tinha um contrato com a Portuguesa também até o final do ano. Até o final desse ano só? Até o final deste ano só, um contrato curto. Curto. Eu não sei como é que vai ser o desenrolar dessa história, se ele pode ficar pro ano que vem, fazer um acordo com a Portuguesa. Mas a princípio é um contrato até o final desse ano. Não, é o contrato até o final desse ano. E aí ele chega com esse status de terceiro goleiro, é um cara que já tem passagem pelo futebol europeu e chega para ser reserva. Mas o Palmeiras até mexeu um certo movimento estranho, diferente para mim, porque eu achei que o Palmeiras ia dar uma oportunidade pro jovem da base do Palmeiras, não fugiu o nome dele, que hoje ele é quarto goleiro. Achei que ele ia dar essa minutagem ali, dar uma espécie de promoção, mas aí contrata um novo terceiro goleiro para deixar o setor bem reforçado, né? Enfim, deve ser anunciado em breve, ele só deve ser anunciado ainda nessa semana, tá? Inclusive, entre hoje e amanhã, a expectativa da diretoria do Palmeiras. Você sabe quantos anos ele tem? 28 anos, o goleiro. 28. Não é tão experiente assim também, né? Goleiro jovem, na teoria. Para um goleiro, quando a gente pensa nessa posição, um cara que ele vai maturar ali para os 32, 33 e vir seu auge técnico, né? Tá chegando no auge agora. E enquanto isso, o Kaique mesmo negociado, Bruno. É isso, mas antes, em relação ao Bruno Bertinato, tenho aqui algumas curiosidades bem interessantes dessa negociação. Quem participou dessa negociação e usou essa expressão, essas palavras, o negócio durou 30 minutos. Foi muito fácil de resolver com a Portuguesa, foi tão fácil também para resolver com o Palmeiras, não houve ali grandes obstáculos. A negociação foi simples, foi fácil, durou os tais 30 minutos, e era um jogador que o departamento de scout do Palmeiras já vinha observando. Essa possibilidade de negociar o Kaique, e ela de fato foi concretizada, já explico um pouco mais sobre o Kaique. A ideia do Palmeiras, conforme trouxe aí o Felipe, era trazer um jogador mais experiente, e naturalmente depois, eu estou tentando confirmar aqui se há algum tipo de pré-contrato para uma eventual extensão de contrato, ou se isso vai ser resolvido somente na hora, tipo, chegando em dezembro, janeiro, sentado zero para conversar, ou se há algum modelo de pré-contrato, de uma pré-negociação. Mas para já isso, contrato até o fim do ano, negociação fácil, vem para ser o terceiro goleiro, enfim, no lugar do Kaique Felipe. Informação que nós trouxemos na semana passada, essa negociação em andamento entre Sporting e Palmeiras. Ontem o furaço do Vinícius Nicoletti, nosso parceiro, que traz a negociação fechada e os valores. 4 milhões de euros, mais ou menos 24 milhões de reais na cotação atual. O Kaique já é um velho conhecido aqui do futebol português. Nas últimas 2 temporadas, primeiro empréstimo Farense, de Faro, região do sul do país. Depois emprestado para o Nacional da Madeira, minha querida Madeira. Não vale dar risada agora, mas eu rio, né? Eu peço para não rir e sou eu que dou a risada. Mas no Nacional, o Kaique jogou muita bola. No Farense também. O Sporting está negociando o goleiro reserva, João Virgínia, vai embora. Traz o Kaique Pereira, 23 anos, para ser o reserva, o substituto imediato do Rui Silva, português da seleção.
é reserva na seleção, o Diogo Costa do Porto é o titular, o Rui Silva é o suplente imediato, mas é o Sporting olhando para o futuro, mas também para o presente, porque o Kaique é bom jogador, só não jogou mais no Palmeiras porque o Carlos Miguel, apesar ali de uma falha ou outra, é indiscutível com o Abel Ferreira. Olha, ontem o Carlos Miguel pegou muito, cara. Nossa, aquela defesa que ele fez com o pé assim, ó, ontem. Foi. Putz. Eu acho que essa tava impedida, não tava? Ele Mas teve não- duas que teve, teve. Isso. Teve duas. Mas, sim, inclusive, o jogo tava 0-0. Exato. Tem um comentário aqui, ó, do Gigrando, no nosso chat. Ele falou assim, ó, o Palmeiras precisa, de certa forma, de contratar um goleiro mesmo. O Lomba não vai ser para sempre também. Verdade, né? O Lomba tá com uma idade elevada, tem contato, se não me engano, até o final desse ano do Palmeiras. Pode ser uma transição ali para um goleiro reserva, Bem. né? Tem essa questão. Exato. E o Carlos Miguel não, né? O Carlos Miguel, sim, é jovem. Achei pouco, 4 milhões de euros pelo Kaique, eu achei bastante. O Palmeiras não pagou 5 no Carlos Miguel? 5 milhões de euros? Milhões de euros. Cara, 4 milhões de euros no teu terceiro goleiro, eu acho que é uma boa venda. Eu achei que, eu confesso que... Eu acho boa venda. O Bruno Andrade já completou o comentário dele, a informação. Eu achei que ele ia chegar com status de titular no esporte, mas é para ser a segunda opção, né, Bruno Andrade? Mas ele é um goleiro muito promissor. Na última temporada ele esteve emprestado ao futebol português e demonstrou bastante ser um cara muito promissor mesmo. É isso, vem para ser reserva, mas o Rui Silva no Sporting, essa temporada, final da temporada passada e nessa temporada já que começou agora, falha vez ou outra e aí coloco em causa a titularidade dele. Por isso acredito que ao longo da temporada o Kaique seguramente vai ser testado e a briga vai ser boa. Não acredito de todo que ele assuma a titularidade já nessa temporada. Agora, se calhar na próxima, vai dar briga boa. E só para fechar essa questão de goleiro, perguntei aqui se há algum tipo de pré-contrato ou extensão de renovação de contrato automática com o Bruno Bertinato, o que me falaram não. A negociação foi pura e direta, contrato até dezembro. Se o Palmeiras quiser ficar com o jogador mais tempo, vai ter que sentar do zero, conversar, oferecer novo contrato, novos valores, entre outras questões. Ou seja, negociação, contrato somente até dezembro e o Palmeiras não paga nada, tá? Paga para o jogador, não paga nada para a Portuguesa, por exemplo. Boa. Júnior Oliveira falou que chegou agora. O que eu perdi até agora? Pô, perdi muita coisa, hein? Já falamos do Tiquinho, já falamos do Martinelli, já falamos da festa da despedida de solteiro que o Felipe foi. Já falamos do Gustavo Gomes, né? E a gente vai falar agora do Alan. Ó, Palmeiras não vai pagar a multa do Luiz Henrique, mandou o Rodrigo. Te falar, essa oportunidade é boa, viu? Será? Aqui não é informação, não, é opinião. É opinião. Tá vendendo. Eu vi nos bastidores ali um movimento que o Palmeiras não traga, talvez não traga uma reposição pro Alan. Mas se eu tivesse na condição ali da Leila Pereira, do Anderson Marcos, eu iria dar carga no Luiz Henrique. É mesmo? Tá maluco? O Luiz A Henrique... gente vai falar sobre isso também. Então vamos por partes, então. Tá. Antes de chegar nessa história do Luiz Henrique ou de um futuro avanço no mercado. Primeiro, como é que tá a situação do Alan Elias? Bruno, eu vi no final de semana você falou de valores, falou de novas propostas, isso já está oficializado? Qual que é a informação agora, né? De segunda-feira, meio-dia. Sim, meio-dia do Brasil, 16 horas, 4 horas de Portugal e, consequentemente, também do Reino Unido, especialmente, claro, Inglaterra. Ainda não há oferta oficial, os tais 40 milhões de euros, pelo menos. Lembrando aqui, e justiça seja feita, na sexta-feira a gente mergulhou bastante nessa negociação. De sexta para sábado para mim, né? Mas, enfim, noite para vocês de sexta-feira, Daniel Bocato, Francisco De Laurentiis, André Hernan, e eu pude ajudar um pouco, enfim, mais com informações extras. O Palmeiras avisou ao Manchester City o seguinte: eu não vendo abaixo de 40 milhões de euros fixos. Essa foi a mensagem que o Palmeiras entregou para o Manchester City na sexta-feira. Porque de quinta para sexta, o Manchester City chegou, estava disposto a oferecer um valor inferior e o Palmeiras claramente disse que não. Lembrando, inicialmente a ideia era não vendo, não quero, não vou vender. Depois que o City pressiona um pouco mais, começa a colocar ali valores interessantes, o Palmeiras fala o seguinte: olha, se calhar eu vendo, já não é assim tão intransferível, mas eu quero um valor significativo, eu quero um bom valor. E passou essa mensagem dos 40 milhões de euros fixos. E no fim de semana, nas conversas entre City e Palmeiras, mas sobretudo entre City e representante do jogador, o City passou a mensagem: eu topo, eu vou oferecer 40 milhões de euros fixos e mais, há a possibilidade de um incremento, um valor extra por bonificações. Me explicaram que dificilmente passa dos 5 milhões de euros, então se a proposta chegar das duas uma, ou 40 fixos
E aí é bola para o Palmeiras responder sim ou não, ou há essa possibilidade de 40 mais 5 objetivos ali, alguns mais fáceis, outros mais difíceis, no caso, metas por objetivos atingidos. Ou seja, o Palmeiras sabe o quanto precisa para receber, o City sabe quanto precisa para pagar e topou. Mas falta o preto no branco, falta a papelada, falta a proposta oficial, que por enquanto não chegou. O que me explicaram também do lado do Manchester City é que, avaliando os nomes para essa posição, que o Alan Elias tem um melhor custo-benefício. Ou seja, sim, é um valor significativo, 40 milhões de euros, mas se fossem contratar um jogador na Europa com as mesmas características, o valor seria maior. A ideia, então, é olhar para o futebol brasileiro, olhar para o futebol sul-americano, a polivalência dele é fundamental. Aliás, o Abel, pós-jogo de ontem, vitória contra a goleada contra o Vasco, o Abel destacou bastante essa polivalência do Arthur Elias pelo corredor, podendo puxar um pouco mais para o meio. Escutei a mesma coisa do pessoal do City, essa polivalência, a idade, a valorização, jogador que já tem rodagem, ou seja, não vai chegar como, por exemplo, chegou outros jogadores ao futebol europeu que chegam no futebol brasileiro, com pouca rodagem. O Alan Elias não, tem muita rodagem, e o City quer um jogador por imediato, não quer correr o risco de contratar o jogador e depois ter que emprestar, ou contratar o jogador e colocar no time B. O Alan Elias é para chegar, não diria para ser titular, mas assim, brigar por espaço. Alguém que já tenha rodagem em alto nível, pelo menos em grandes competições, leia-se Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, entre outras. Veremos. O dia ainda está na metade para a gente aqui na Europa. Veremos se até o fim do dia de hoje o City oficializa essa proposta, que, lembrando, nunca será abaixo de 40 milhões de euros, porque nisso o Palmeiras ganhou a queda de braço. 40 milhões de euros, hoje mais ou menos 240 milhões de reais na cotação atual. Perdão a redundância aí. Mas importante também o que o Bruno traz, que é para agora, então não tem aquela ideia de repente fechar uma contratação. Não, para agora, pra totalmente. Agora. Quem paga 40 milhões de euros não vai querer deixar o jogador por aqui, né? Até porque o Alan tem 22 anos já. E se vocês forem analisar, eu não tenho aqui de cabeça os números, mas acho que o Bocato, o Chico, a galera que está por trás aí, ou até mesmo vocês dois, parte fixa vai ser a maior venda da história do Palmeiras. É bem verdade que o Endrick depois cumpriu objetivos e passou dos 40, o Estevão se calhar a mesma coisa, mas eu acho que 40 acho que Estevão fixo vai ser a maior. Bateu 60, não bateu? Estevão acho que chegou a 60. Vou pesquisar aqui também. Não. Fixo de cara já não, acho que não. É isso que ele está querendo dizer, por exemplo. Eu entendi. 70 milhões de euros, aí 40 fixos. Eu entendi. O Estevão já passou de 40, seguramente. Eu só não me recordo agora se no primeiro momento, assim que assina o contrato, se já passava de 40. É que nessa de custo-benefício dá para entender, porque é o jogador que ainda está no mercado aqui brasileiro. O Abel ontem até fez a comparação com o Pedro Neto, não foi, Bruno? Que ele falou assim, vejam, por exemplo, o Pedro Neto. Que inclusive ele falou que era jogador dele, né? Não sabia também. No Braga, ele lançou ele no Braga, depois ele roda bastante. Aliás, o Pedro Neto já rodou bastante. Se você for olhar o currículo dele, é um jogador que rodou muito. E é jogador hoje para 100 milhões de euros, eu concordo. Não que eu aceite os 100 milhões de euros, mas o mercado europeu hoje exige 100 milhões de euros para jogadores com as características do Pedro Neto. Como é? Rapaziada, é um caminhão de dinheiro, mano. 45, mesmo que for só 40. Que seja só 40, já é um bom valor pelo Alan, mano. É um ótimo valor. E outra, essa venda aí do goleiro também foi uma excelente venda. Mano, o Palmeiras é foda no quesito a contratação e a venda de jogadores. Principalmente em venda de jogadores da base, mano. O Palmeiras é embaçado. Cê é louco, não é à toa que tá aí, ó. Líder do Brasileirão, bem na Libertadores, bem na Copa do Brasil, com as contas em dias praticamente. O Palmeiras hoje tem a melhor gestão do futebol brasileiro, pô. E por isso, todo ano tá disputando o título. Rapaziada, comenta. Usa o espaço de comentário e eu quero a sua opinião. Se vende o Alan, vai atrás do Luiz Henrique? Comente aí. Gastar um caminhão de dinheiro também. Você sabe, Luiz Henrique não é barato. Ou é melhor subir alguém da base? Comenta. Representa com like, rapaziada.